Elementos, o pior filme da Pixar, a pior animação já feita na história. Pelo menos segundo a internet e algumas reviews que eu estava lendo por aí. Eita. Estão descendo fogaréu em Elementos, galera. Tá pegando fogo. Saiu até a notícia dizendo que Elementos teve a pior estreia da história de um filme da Pixar. Mas do outro lado, nós temos essa notícia aqui, ó, que diz que Elementos foi aplaudido de pé por 6 minutos no Festival de Cannes. E teve muita gente dando nota positiva pro filme. E como hoje, esse mundo, ele tá muito polarizado, né? Tipo, um negócio, ele é muito maravilhoso, ou ele é muito ruim, e não existe aquele meio termo. Elementos entrou nesse jato d'água aí e está sendo apontado como uma afronta, um desrespeito às animações da indústria. Mas e aí, será que é realmente ruim? Jusene, esse é o pior filme da Pixar ou é um filme bom? É um filme bacana que dá pra passar o tempo e se divertir. Só antes de eu compartilhar a minha opinião sincera sobre o que eu achei de Elementos, eu gostaria de pedir pra você que está assistindo esse vídeo, comentar qual que é a tua expectativa pra Elementos. Tipo, de 0 a 10, quanto que tu acha que tu vai gostar desse filme aí? Eu não preciso ter assistido ainda. Comenta, sei lá, eu acho que não vou gostar, 0, ou putz, eu vou gostar muito, nota 10. Deixa ali nos comentários, galera, porque isso ajuda muito no engajamento. Engajamento é ouro por aqui, galera. Vamos ser uma comunidade engajada, fazer um projeto Corneta, trazer mais vídeos por aqui, porque, galera, YouTube tá complicado, entendeu? Tá pegando fogo o YouTube. Então se tu puder ali engajar no comentário, pô, vou te agradecer demais, beleza? E também gostaria de agradecer aos membros do canal que estão apoiando financeiramente o Projeto Corneta. Obrigado ao Souza BR, o Felipe Miller, o Pequeno Goleiro, João Gabriel, Davi Comarela, Cine Pinguim, Cida Fiuza, Canal Sem Objetivo e Bianca Souza. Muito obrigado, galera, do fundo do meu coração, por estar apoiando o canal. Torne-se membro aqui na descrição também e bora falar sobre Elementos, um dos filmes já feitos pela Pixar. Bora lá. O nosso filme começa na cidade dos Elementos, aonde conhecemos a Amber, que foi traduzida como Faísca aqui no Brasil. Essa menina Elemento, ela mora na Vila do Fogo, né, que é distante do resto da cidade, porque os Elementos de Fogo se separaram, né, se distanciaram da galera lá do ar, da água, da terra. E por conta disso, a gente entra naquele dilema clichê de que a Amber, ela tem que seguir o que é correto, que é assumir a loja do pai dela, porque é o que tem pra ela, e ela não pode fazer nada além disso, porque as pessoas não vão aceitar ela, porque ela é uma menina de fogo. Elementos não podem se misturar. Só que acaba, né, que numa das crises de raiva ali, a Amber, ela danifica o encanamento da loja do pai dela, e um cara da água é puxado pra dentro da loja. E aí esse cara da água, que é o Wade, que foi traduzido como Gota, ele acaba inspecionando ali o local e fala, tem uma irregularidade aqui e uma aqui, porque ele é um fiscal. Então ele vai denunciar essa loja pra prefeitura. E aí a Amber fica maluca, né? Fica possessa. Fala, não, tu não vai denunciar a loja do meu pai, porque isso aqui é a única coisa que a gente tem na nossa vida. E ela começa a perseguir ele, né? Tentando queimar o papel. Então ela acaba conhecendo ele nesse desencontro e precisa impedir que esse papel de irregularidade seja entregue à prefeitura, senão a loja do pai dela vai ser fechada. Minha opinião sincera, né? Sobre o filme dos Elementos da Pixar. Cara, ele é um filme muito bonitinho. Tá, é um filme bonitinho, é fofinho, tanto que a gente saiu da sessão, né, eu fui com a Dessa, e aí eu fiquei falando pra ela essas frases brega que eles têm ali no filme, sabe? Você é a faísca do meu coração, você é a fagulha que acendeu a chama do meu amor. Porque o filme tem um monte dessas breguices aí, e isso é bonitinho, cara, é fofinho. Só que esse filme, ele tem muitos problemas, muito mais problema do que tem acerto. E é triste vir falar aqui isso, né, porque eu sempre venho comentar que a Pixar pra mim é a melhor empresa de animações e às vezes eles erram a mão, e talvez aqui tenha sido uma dessas vezes. Viu só? Ele gostou. O Elementos, ele tem uma proposta de comédia romântica, então quem tá indo assistir esperando um divertidamente de Elementos vai se decepcionar, sabe? O filme não tem essa proposta aí, ele foge, na verdade, de algo grandioso que a Pixar costuma fazer, e ele também é muito clichê. Ele é muito clichê. Tem essa parada aí do tipo, você é o amor da minha vida. 2 dias que eles se conhecem, eu não vivo sem você, né? Então tem todo esse clichêzão aí de comédia romântica. Só que os Elementos não podem se encostar, porque ela é fogo e ele é água. E aí a gente vai acompanhar a história da Faísca e do Gota. Eu fiquei curioso, sabe? Pera aí, então como é que esses dois vão ficar juntos? Porque não tem como, não bate. Foi mal.
Então eu fiquei intrigado, sabe? Como é que eles vão resolver esse problema que tá sendo estabelecido aí? Porque eles são casal, então tá torcendo por eles. E isso aqui não é spoiler, tá? Mas é que assim, olha, o filme ele é tão clichê que tu vai assistir ele e tu sabe exatamente o que vai acontecer no final. E eu vejo isso como um problema, porque eu tô indo assistir um filme, eu pelo menos quero ter alguma surpresa, né? Que nem o Lightyear, ele pelo menos tem uma surpresa, ele não é maravilhoso, mas existe a surpresa lá do final. E aqui, eles até tentam, né? Eles chegam ali num ponto onde mexe lá no fundo do teu coração, sabe? É triste a cena, só que não tem coragem. E aí, eu fiquei... Se tivesse tido essa coragem, esse filme ia ser nota 8, talvez, sabe? Mas ele não é nota 8. E aí começa a série de problemas. Porque eu senti muito que faltava alguma coisa, cara. E uma coisa importante de citar também é que o trailer de Elementos, ele é um pouquinho mentiroso. Ele dá a entender que a forma como a Faísca e o Gota se conheceriam seria diferente. Só que aí no filme tu acaba encontrando uma outra coisa. Então a história não é absolutamente nada do que ela promete no trailer. E parece também que os principais problemas envolvendo preconceito entre elementos que tá estabelecido no trailer não são resolvidos aqui. Essa pauta fica de lado. É um universo riquíssimo e pouquíssimo explorado. Eu tava assistindo o filme, putz, parece que tá faltando algo. E eu não consegui identificar o que era. Depois da sessão, agora que eu escrevi o roteiro aqui da análise, eu consegui já perceber. Que é o que exatamente, né? A falta da magia da Pixar? Não, eu acho que tem um pouco da Pixar ali sim, né? Não é um filme que a Pixar faria, mas o real elemento que prejudicou a minha experiência é a falta de justificativa pra história estar acontecendo. E por isso que esse não parece ser um filme da Pixar, porque ela não tem a justificativa que a Pixar daria pra, por exemplo, por que um brinquedo ganhou vida? Por que um sentimento tem sentimentos? Então a Pixar, ela sempre brinca com esses detalhes aí, e sempre justifica por que aquela história está acontecendo. E Elementos, ele é esquecível. Ele é muito esquecível. Ele começa, pra vocês terem uma ideia, a funcionar depois do meio do segundo ato, quando ele tá se aproximando do final. Porque antes, eu confesso, cara, que eu tava achando uma chatice, um porre. Sabe, eu comecei a assistir o filme e falei assim, será que sou só eu? Porque tá demorando pra começar a história e ela não tá acontecendo. Mas eu não queria tá assim, eu queria tá gostando do filme, só que ele não tava me prendendo. O filme demorou pra pegar o ritmo dele. Porque o que realmente funciona aqui são os momentos de romance entre a Faísca e o Gota. Só que no primeiro e no segundo ato, existem uma série de coincidências que fazem a aproximação deles acontecer. Tá, mas Juscelino, mas como assim coincidência? Lembra que eu falei que a Faísca, ela acaba danificando o encanamento? Então, quem aparece lá é o Gota, né? Que coincidentemente é um fiscal. E aí ela vai correndo atrás dele pra pagar o papel. Só que, tipo, ele é o cara da prefeitura. É só ele voltar ali e escrever de novo as irregularidades. Você não pode apagar uma coisa que um cara da prefeitura viu. Porque ele vai voltar lá, então, com uma outra equipe. Só que aí ele acaba se comovendo com a história dela, daí ele tenta ajudar ela, e aí eles vão lá falar com a Névoa, que é a moça que cuida desses trâmites aí de prefeitura, e aí a Névoa fala, não, beleza, Faísca, eu vou tirar as multas, só que vocês têm que resolver o problema do esgoto. Não, eu fiquei, peraí, como assim os dois vão ter que resolver o problema do esgoto, cara? Isso é um problema da prefeitura. Ah, a prefeitura que tem que ir lá resolver. Não sou eu que vou ter que resolver o problema do encanamento do esgoto. E aí, por conta disso, os dois precisam estar juntos a todo momento por conta de coincidências que seriam facilmente resolvidas na vida real. Não me desceu. Eu não comprei essas ideias iniciais do roteiro. Porque toda a narrativa tem um conflito, né? Sempre tem um problema que tu precisa resolver. Só que o problema desse filme, praticamente não existe. Porque ele poderia ser resolvido de outra forma, e não dessa forma. Então, pra mim, essa justificativa de unir os dois é muito fraca. Então, por causa disso, eles vão se apaixonando. Só que, cara, é um romance muito rápido, muito apressado. Sabe, em poucos momentos ali, em poucos minutos já de tela, eles já se amam, já estão apaixonados, sabe? O amor da minha vida, eu não consigo viver sem ti. E eu senti que não é que faltou química entre eles, mas que faltou desenvolvimento mais aprofundado para que a gente se importasse com eles. E aí, muito por conta disso, não existe urgência e emergência nessa história. Porque parece que não tem nada acontecendo. Parece que nada justifica o motivo dela estar sendo apresentada para nós. Por exemplo, divertidamente, poxa, muito legal. A gente tem lá o universo dos sentimentos, como funciona a mente da Riley. Mas ela tem um motivo para estar acontecendo. Sabe, não é só a beleza de estar na mente da menina. Ou o Toy Story, não é só a beleza do brinquedo estar vivo. Sempre tem algo que tá acontecendo. Então só estar num universo muito legal, que é um universo de elementos, não basta. Tem que ter mais do que isso. Sabe, por que o diretor Peterson decidiu contar essa história aqui? Pra dizer que não existe um conflito, existe, tá? Um conflito sim, antes que alguém vai corrigir aqui nos comentários. Mas o que eu quero dizer é que
A justificativa de fazer uma história acontecer só porque uma menina não quer a loja do pai dela é muito fraca. Tenho tentado assumir o lugar do meu pai, mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. E acaba que fica redundante, porque é isso o filme inteiro. Parece que eles não vão de ponto A pra ponto B. E também existe outra coisa que acaba atrapalhando ali os primeiros momentos do filme, que é o excesso de piadas envolvendo elementos. Toda hora tem uma piada. Putz, tá quente. Eita, ferveu. Ela é fogo. Caraca, tá molhado. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Então é um monte de piada dessa que tá ok. Chega, deu, acabou, tá? Não precisa mais ficar enfiando piada e piada e piada. E os personagens, por exemplo, eles são estereótipos deles mesmos. Então, os elementos de água, eles estão toda hora chorando, sabe? Se há um momento, beleza, mas é toda hora chorando. A galera de fogo tá sempre esquentadinha. Então, essas características se repetindo o filme inteiro deixa a história redundante. E pra mim, fez parecer que eu tava assistindo a mesma coisa durante 1h50. Ah, ela quer a loja do pai. Ela tem que herdar a loja do pai. Eles vão ficar juntos. Não, eles não vão ficar juntos. Os elementos não podem se encostar. E esse não é nenhum problema da direção do Peterson, e sim da dosagem do roteiro. Responsabilidades dos roteiristas John Hoberg, Cat Lickle e Brenda Husway, que fazem um trabalho legal quando o quesito é comédia romântica e te emocionar, tá? É um filme que ele emociona lá no final, só que o excesso de piadas atrapalha, né? É redundante. É isso que eu senti. E eu sinto muito que a construção do universo do Peterson, ela é muito legal, muito bacana pra ficar focando só numa comédia romântica. Porque eu queria ver mais de como funciona a cidade dos elementos, sabe? De como são as coisas que nem num Zootopia. E outra, é nível Pixar essa animação aqui, cara. A arte, a maneira como os elementos foram animados é uma coisa impecável. É muito bonito. É sério, é uma pena tá assistindo uma história que é clichêzíssima com uma qualidade de animação como essa. Então, esse texto aí prejudicou muito a direção. Eu não acho que seja a responsabilidade única e exclusivamente do diretor. Talvez ele tenha, sim, uma certa culpa em não explorar necessariamente o que deveria ser explorado. Porque tem coisas aqui que elas ficam no ar e não são explicadas. E eu acredito que faltou muito disso no filme. Porque eles falam, os elementos de fogo não gostam dos elementos de água. Mas eles não chegam a explicar exatamente por quê. Eles não falam disso no filme. A gente entende que eles não se gostam. E quando tudo é resolvido, parece que esse conflito ele não foi resolvido. Parece que ele foi colocado de lado. Putz, a união dos personagens de fogo e água, que deveria ser a grande quebra de barreira para todos os elementos se unirem, não acontece. Não é mostrado como um relacionamento inesperado da Faísca e do Gota conseguiu fazer a cidade se unir de novo, sabe? Será que agora o preconceito acabou? O que exatamente aconteceu? Porque o filme começa assim, ele começa nos mostrando que os elementos de fogo, eles chegaram ali na cidade dos elementos e sofreram um preconceito gigante, né? Porque eles eram imigrantes. Só que fica por isso, sabe? O pessoal do fogo tem ódio. E acabou. Então faltou explorar esse conflito pra dar mais adrenalina pra trama. Tá, Juscelino, então me fala aí, ó. Elementos é ruim mesmo? É o pior filme da Pixar? Não, ele não é ruim, tá? Mesmo eu apontando todos esses pontos muito negativos do filme, ele não chega a ser um desastre, né? Não é a pior coisa que a empresa já fez. Ele é bonitinho, mas ele é muito mediano. Eu, sinceramente, não me importo com animações clichês e morninhas, tá? O Mario é um exemplo de que é uma animação muito clichê, muito morninha, mas ela é mais divertida porque tem alguma coisa acontecendo. Ou até mesmo o Luca, o Red, que são da Pixar e são muito morninhos, mas tem alguma coisa acontecendo. Todos esses filmes têm a proposta de chegar em algum lugar, né, de resolver alguma coisa. Por que aquela história está acontecendo com aqueles personagens daquele jeito? Aqui tem a Faísca e o Gota e putz, tem um momento ali que eles vão se tocar. Só que tá, beleza, eles se tocaram. Por que isso está acontecendo? Talvez, eu não sei, falta um vilão, um ato final mais corajoso. Quando vocês assistirem, vocês vão entender do que eu tô falando. E o pior ainda é que a bilheteria desse filme, ela não vai ser tão boa. Já começou mal na estreia. A galera não tá se mostrando muito interessada porque, sinceramente, tá todo mundo optando por esperar pra ver no Disney Plus, né? Quando não é um lançamento que tem muita urgência. E o Elementos já mostrou que não é o grande filme do ano. Então, isso é um grande problema agora pra indústria, porque o próprio Pete Docter falou que a Disney acostumou as pessoas a assistirem os filmes em casa. Mas e aí, você que assistiu Elementos, me conta aqui nos comentários o que tu achou dele. Deixa aí um like também se chegou até o final. E confere também a nossa lista de piores e melhores live actions da Disney. Pena não ser dessa vez que eu possa dizer que a Pixar acertou mais uma vez.